Boa noite, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao De Frente com o Leão, na temporada 1, episódio 12. Hoje o nosso episódio será com a equipe do Willie Jans, que é uma equipe feminina de desenvolvimento. E, bom, eu sou o Thales, eu apresento De Frente com o Leão aqui, né? E quem acompanha aqui o De Frente com o Leão vê que eu sempre tô com as camisetas de treino, né, e tudo mais. E hoje eu mudei de vestimenta, né? Antes de começar a live, eu só queria fazer esse comentário. Que a gente do Galatasaray a gente tá vendendo moletom, blusas de moletom, né? Calças e o conjunto completo. E também estamos vendendo camiseta, calção. É sempre bom lembrar vocês. Eu vou mostrar como ficou em mim, né? E daí vocês veem, né? Tipo, se vocês chamarem a gente na DM, a gente está disponível com moletom completo, uniforme completo, meias, manguitos, e tem uma disponibilidade muito grande de produtos. Eu vou mostrar como ficou a camiseta. Antes de começar a live, isso, né? Eu vou mostrar como ficou a camiseta em mim e, tipo, também como fica a calça de moletom. O moletom ainda não consegui, a blusa de moletom ainda não consegui pegar, mas eu vou mostrar pra vocês, só um momentinho. Eu vou tirar o fone, então eu já explico mais detalhes depois que eu mostrar, tá? Foi uma amostra rápida pra vocês, mas é só pra mostrar que a calça de moletom ela vem com os bordados e a blusa de moletom também, viu? Na camiseta você consegue personalizar com o seu nome, o número que você quer. Eu particularmente gosto muito do número 1, sabe? E daí eu acabei pegando, e é isso, né? Mas pode chamar a gente no privado, que a gente vai estar respondendo todos os pedidos, viu? Agora eu vou chamar o professor Gilson do Willie Jans, só um momentinho, viu? Boa noite, professor Gilson, tudo bom? Opa, boa noite, tudo bem e você? Tô bem, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô ouvindo bem baixinho. Bem baixinho? Vixe, deixa eu tentar falar. Ficou melhor? Ficou? Ficou? Vou falar mais perto do Ficou. microfone, então. Tá dando Tá algum legal. tipo de retorno? Não, Não? Ah, beleza. não. Desculpa fazer toda aquela apresentação ali, aquele marketing, mas é que a gente tinha que fazer e eu acabei recebendo a camiseta agora, né? Aham. Mas, Gilson, conta pra gente um pouco da tua vida pessoal. Vamos começar aqui as apresentações, né? Conta um pouco da tua vida pessoal, profissional, um pouco da tua família. Tá legal. O meu nome é Gilson Cristiano Putric. Sou casado com Áurea Regina. Tenho 2 filhos. Thalisier, 25 anos. Matheus, 13 anos. Trabalho na Electrolux do Brasil, uma companhia que fabrica refrigeradores e freezers aqui em Curitiba. Tenho 25 anos de empresa. Nossa. Minha formação ela é toda ligada na gestão de logística. Uhum. Não tenho nada a ver com vôlei ou com qualquer outro tipo de esporte na minha formação. E teus filhos, eles jogam vôlei também? Como que funciona? Não, minha filha não joga, não é muito adepta do vôlei. Ela é atleticana nata, né? Ah, Então, gosta do futebol, vamos para o futebol, campo, mas não é aham. praticante do esporte em si, né? O Matheus, ele já é um pouco mais ligado aí nessa questão do esporte, né? Aham. Pratica escolinha de futebol
e vôlei direto com a gente, vai nos treinos, Que legal. participa às vezes dos treinos também, ajudando a gente lá a pegar a bola, a ajudar na dinâmica do treino. Às vezes está faltando algum Aham. atleta, ele acaba completando o time. A gente joga um volinho de areia, o pessoal da família, ele já joga junto com a gente também. Ah, que legal. Então, ele já está numa dinâmica um pouco mais aguçada aí com relação ao esporte. Aham. E um dos participantes aqui do De Frente com o Leão disse que começa assim mesmo, né? Começa É, quando né? criança, indo, pegando bola, e assim que vai criando paixão pelo esporte, né? Não, a gente tem que brigar com ele às vezes lá, porque ele quer ser, às vezes ele quer ser o treinador, quer ser Ah, o pronto! auxiliar, ele entra para completar o time e quer às vezes dar bronca, fica bravo, Nossa! puxou um pouquinho do país dele. Já tem amor ao esporte, então, né? Ah, ele gosta, ele gosta. E quando que o vôlei surgiu na tua vida, Gilson? Na verdade, assim, o meu esporte preferido não é voleibol, é futebol. Né? Sempre joguei Nossa. futebol, já joguei em clubes amadores, então o meu esporte preferido é o futebol. Mas o Aham. voleibol, ele já vem para mim desde que eu estudava o terceiro ano, lá 40 anos atrás, aí 35 anos atrás, né? Lá na Aham. escola ainda, de primeira a quarta série, onde a nossa educação física, os professores já ensinavam um pouquinho do voleibol, né? De todos os Uhum. esportes, um pouco de cada coisa, mas já ensinavam um pouquinho do voleibol de uma forma um pouco mais prática, ensinando a parte básica mesmo de manchete, toque, Uhum. saque, né? O rodízio. Então, já desde lá da escola, a gente já se identifica com o vôlei. Mas a gente não Uhum. tinha, eu particularmente, não tinha uma prática constante com relação ao vôlei, né? A gente começou a participar mais diretamente com o vôlei a partir do momento em que a minha irmã ela era diretora de uma escola, né, de crianças aqui, o Seitiabet, na época, Uhum. e eles abriam a escola para fazer para a galera que não tinha nada para fazer lá no sábado à tarde e tal, ir lá jogar um vôlei, né? Ah, E que aí, legal. como era pouca gente, a gente acabava indo, ia completando, e isso foi crescendo. Chegou uma época de a gente ter lá num sábado à tarde, numa tarde lá, 4, 5 times de vôlei depois que a escola Nossa. abriu, sabe? Então, foi Aham. um projeto que se iniciou, né? Bem bacana, e dali sim é que a gente começou com o vôlei um pouco mais efetivamente, jogar um pouco mais direto e jogar em outros lugares Aham. também, pegar outros horários entre nós, amigos, né, para se divertir, para brincar e tudo mais. Então o vôlei efetivamente mesmo, aí uns 5 anos. Nossa. Então não faz muito tempo, né? Não, bem. E você gostar de futebol também justifica tua filha gostar de futebol, né? E teu filho também. Ah, é verdade, ela é fanática, né? Se bobear, ela vai pro jogo e eu fico em casa. E você disse que vocês jogam nessa escola, né? E em qual posição você joga? Na verdade, assim, eu nunca tive uma posição, essa é a minha posição. Eu sempre, Aham. depois que criou-se o livro, essa talvez foi a posição que eu mais me identifiquei. Que Apesar legal. de, como a gente é meio metido, a gente gosta de jogar em tudo que é lugar, né? Aham. Mas eu prefiro jogar um pouquinho para trás, gosto de estar olhando o jogo meio que de frente, né? Para sentir o que vai acontecer, como que vai acontecer, tentar tomar uma decisão mais rápida, olhando o cenário do adversário. Então, eu Uhum. prefiro, se fosse para mim optar hoje, vamos jogar vôlei, qual posição você vai jogar? Eu prefiro o líbero. Ah, entendi. E você disse que não tem nenhuma posição fixa, assim. Então, qual posição que você mais admira, assim? Que, Aí eu tipo, gosto do talvez. líbero. Gosta só líbero mesmo? Assim, o livro, para mim, é a melhor, é a posição que eu acho mais bacana. Apesar de Aham. que
todas as posições dentro do jogo, ela tem a sua importância, né? Sim, Mas o líbero, eu acho que depois que criou-se o líbero, eu acho que ficou um cenário bem bacana, justamente pela capacidade que o líbero tem de fazer de tudo um pouco, né? Dentro da sim. quadra. E ele eu acho que é um coração do time, né? Ele também é um número 10 do time, né? Aham. É, até porque se a bola não estiver no alto, não tem como jogar, né? É uma dinâmica bem bacana a posição do líbero, né? Sim. O atacante, os levantadores, os centrais, eles têm lá as suas funções, mas com uma dinâmica talvez um pouco diferente do que realmente tem o O líbero e líbero, o né? levantador, né? Mas eu acho que Sim. apesar do levantador ser realmente aquele número 10 do time, né? Aquela Uhum. pessoa que realmente é a cabeça pensante de tudo que acontece, né? Mas hoje, Sim. quando você tem um líbero que realmente consegue pôr a bola para cima, é um cara que defende, é um cara que te passa bem, ele deixa o levantador com todas as possibilidades de fazer um jogo bacana, de definir De a jogada distribuir que quer também bem o fazer, jogo, de né? distribuir de uma forma mais bacana, né, o jogo. Sim. É... E você disse que começou a jogar quando você disse que começou a jogar já faz algum tempo, desde o terceiro ano da escola, né? E nessa época já tinha líbero ainda, ou ainda ia ser Não, criado? Não tinha? não E. tinha livro ainda. Talvez é por isso que Ah, hoje seja a posição que eu mais gosto, né? aham, porque talvez na época faltou, né? Tipo, fez Faltou, falta na época. Aham. E faltou, assim, você conheceu o vôlei nessa época, você vê muita diferença, assim, pro vôlei com o líbero e sem o líbero? Tipo, era um ah, vôlei eu, mais organizado, ou como que era? era um vôlei organizado, mas eu acho que o livro ele dá uma dinâmica para o jogo diferente Aham. do que tinha antigamente, né? Uhum. Sem o livro. Eu acho que ficava algo um pouquinho mais mecânico. E as pessoas que tinham a responsabilidade de fazer o que o Libro faz hoje, elas talvez não estivessem tão preparadas quanto o Libro está hoje, né? Sim. Então, aquela bola já não subia com tanta facilidade, aquela cobertura já não era tão legal, aquela dinâmica de correr atrás da bola, né, que hoje tem, já não tinha, né, porque pessoas mais Aham. altas, o cara um pouco mais entroncado, mais forte, sem aquele poder de reação que hoje o Libro tem para defender, para se posicionar, para correr para uma largadinha, para correr lá no fundo, pegar uma bola que foi alta lá no fundo e espanou e ele tem que ir quase na arquibancada pegar, né? Então eu acho que Uhum. essa dinâmica é que mudou, né? Entendi. E pra você, hoje, o que que seria ensinar voleibol? Essa palavra ensinar, ela é uma coisa que ela está ligada diretamente com tudo, né? Não Uhum. só com o voleibol, né? Mas o ensinar é uma questão muito particular, mas de contrapartida uma questão muito difícil, né? É difícil Uhum. ensinar, né? Eu acredito que quando você consegue ter é, uma dinâmica, quando você consegue ter uma fala simples, prática, para alguém que está precisando aprender alguma coisa, e você faz esse processo, por exemplo, num treino mesmo, o que eu preciso de você é que você faça assim, assim e assim. E no treino seguinte, você volta e essa pessoa seguiu passo a passo o que você pediu para ela, o que você tentou ensinar para ela, e ela conseguiu pôr aquilo em prática, significa que o aprendizado dela foi eficiente. Ou o que eu Uhum. tentei passar, ensinar, foi eficiente e ela aprendeu. Então, eu acho que o ensinar ele está ligado muito a aprendizado mesmo, né? Se o outro aprendeu, significa que foi ensinado, né? Entendi. E você acha que essa pode ser o momento mais gratificante da rotina de treinador? Eu acho que olhando para essa questão amadora nossa, né? Uhum. Eu acho que sim. É bacana quando você olha
para o treino seguinte, quando você olha para um amistoso, quando você olha para um jogo e vê que tudo aquilo que a gente tem tentado passar, tem tentado ensinar, tem treinado, tem repetido, é colocado em prática. Né? A Uhum. gente sabe que a dinâmica do jogo ela acaba às vezes sendo diferente daquilo que você tem treinado, né? Aquele negócio de jogo, treino, às vezes realmente isso existe, né? Acontece, Isso né? acontece, né? Porque nem sempre Uhum. você está num dia bacana, num dia legal, e aí sim, aquilo que você fez bem no treino, você não consegue refletir numa partida, num jogo, num amistoso, num torneio, né? Ou Uhum. não, ou você consegue realmente e consegue fazer com que tudo funcione da melhor maneira possível, né? E você acha que tem alguma diferença entre treinador e técnico? Eu acho que tem uma diferença, às vezes é muito relativo também, mas eu acredito que o técnico, ele é um cara que ele tem uma formação. Uhum. Eu acho que ele é um cara que, além dele ter a formação, ele sabe treinar, ele sabe ensinar, ele conhece de toda a parte fisiológica, ele conhece toda a parte psicológica. Então eu acho que esse é o técnico. O treinador, Uhum. que eu acho que é o meu caso, que eu acho que é o meu caso, a gente consegue definir uma dinâmica do que a gente precisa, a gente vai lá, treina essa dinâmica, né, para chegar no objetivo, que é ganhar um jogo. Uhum. Então é isso que eu acho que é a diferença ali do técnico e do treinador. A Mas acho que especificação, né? eu acho que o técnico é outro nível, né? O cara ele tá num patamar lá na frente, né? Ele tá 40 passos na minha frente, né? Ah, entendi. E você acha que tem alguma diferença, ainda falando sobre diferenças, né? Entre treinar uma equipe masculina e uma equipe feminina? Olha, eu nunca tive a possibilidade, né, de treinar uma equipe masculina, né? Uhum. Sempre a gente treinou com equipe feminina. Olhando para essa dinâmica das pessoas que às vezes nos ajudam lá no treino, né? Meu sobrinho, meu cunhado, alguns esposos de jogadoras e tal, em determinados momentos para completar time, para fazer um time masculino um pouco mais forte, para treinar contra o nosso time, para desenvolver, para sentir algumas coisas diferentes e do que pode acontecer, né, dentro da Uhum. quadra com outras equipes que podem vir ser superiores à nossa. Eu acho que é melhor trabalhar com as mulheres. Eu acho que é mais difícil trabalhar com os homens, olhando até para essa dinâmica das minhas necessidades que eu tenho lá, e quando eles me ajudam, a gente vê Uhum. que é bem diferente esse time masculino, quando a gente está dentro da quadra, né, contra o time feminino, o que acontece lá no feminino e o que acontece aqui no masculino, né? Acho que o masculino, Uhum. ele tem uma questão de imposição muito mais forte, né? Não que as meninas não tenham, tem também. As meninas têm personalidade, têm opinião própria, conseguem se posicionar dentro daquilo que elas acham que é certo ou errado, né? Mas eu acho que o masculino, além de ele ter tudo isso, ele quer impor às vezes, e aí a imposição Uhum. não funciona, né? Então eu prefiro trabalhar assim, prefiro tocar um time feminino mesmo. E uma equipe masculina também tem a questão da imposição de ego, que tipo, você também citou, né? Tipo, eu tenho que fazer isso por eu ser melhor que ele. Tem várias dessas É, questões também. Até acho que numa dinâmica de treino, você criar uma situação de treino para um feminino, daquilo que você precisa, daquilo que você quer, de como você quer que o treino aconteça, de como que a dinâmica aconteça, é de uma forma e com o masculino já é outra, né? O masculino ele Aham. já quer se antecipar às coisas, ele já quer adivinhar que não adianta só dar os dois passos, porque depois dos dois passos ele já vai para o outro lado e ele já quer fazer isso, e isso atrapalha a dinâmica, né? Sim.
O feminino já não, já leva isso numa situação um pouco mais tranquila. Vamos fazer passo a passo aqui, vamos esperar primeiro, vamos treinar aqui, fazer o que a gente combinou aqui para depois ir para a próxima etapa. O masculino já Uhum. quer já ir para frente, olhar para frente, né? Isso acho que me Sim, atrapalharia um pouco. Mesmo porque talvez eu entendi. também tenha, eu talvez dentro da quadra tenha esse mesmo perfil, entendeu? Aham. Acaba sendo meio que uma questão pessoal também, né? Exatamente. E, professor, ainda falando das dificuldades, você acha que é mais difícil treinar um time de professoras? Olha, quando eu entrei no time do William Jens, tinha menos professoras. Já era um Uhum, time 50-50 ainda. Né? Hoje já é bem menos. Hoje eu diria que são 30% professoras e 70% é outra atividade. Né? aham, Porque quando iniciou-se o time, né, era o time para as professoras. Né? E aí, com o decorrer do tempo, isso foi mudando, as meninas foram saindo, uma para cada canto, acabaram desanimando com o projeto, e aí sim abriu-se a necessidade de vir outras pessoas para completar o time, né, para agregar. aham. Entendeu? Então, eu tenho, deve ter 4, 5, acho que professoras, ali entre professoras e pedagogas e diretoras, né? Aham. Mas, assim, eu acho que de todas que tem lá, a mais difícil de tratar é com a minha própria irmã, né? Nossa! E mas essa Porque, dificuldade é pessoal ou é do vôlei mesmo? não, não, é porque nós somos geminianos, né? Então a gente é Nossa! muito parecido na questão de gênio, né? Aham. Então isso quando se leva para a parte esportiva, a gente tem que se acertar aí, porque senão dá umas discussão bonita aí. Da BO, né? Da BO. Não, tudo tranquilo, sadio e tal, mas a discussão ela aflora rápido, entendeu? E acontece, Então, né? Eu também sou geminiano e sei desse gênio forte que existe nos esportes aí. é opinião muito formada, né? Aham. Então, às Como minha vezes mãe diria, teimosia. não, aí é uma junção de várias coisas, né? Da Aham. teimosia com a opinião formada, com o escutar na hora que não deve, porque às vezes a gente escuta bastante, mas às vezes escuta na hora que não deve, fala a hora que não deve, então tudo isso vira um aglomerado, né? Assim. Mas, mas a dificuldade é só brincadeira, é só para dar uma cutucada nela mesmo. Ah, claro, é coisa de irmão. Se não falar mal do irmão, não é irmão. É isso. Pelo, Essa é a pelo menos, verdade. pelo menos eu posso falar mal dela, né? Então olha a parte boa, né? É, tá No falando dela, isso que importa. churrasquinho eu falo mal dela, entendeu? E professor, você tem uma vida pessoal, você trabalha há mais de 25 anos na mesma empresa. E como que você consegue conciliar a tua vida pessoal com a vida do vôlei, a tua vida profissional com a vida do vôlei, a tua vida em geral com a vida do vôlei? Olhando para a parte de trabalho, é bem tranquilo, apesar que a minha dinâmica de trabalho ela é bem puxada, né? Uhum, Estou trabalhando agora, por exemplo, em home office, mas eu larguei do trabalho, era 15 para as 8, entendeu? Em cima do laço já, porque eu já tinha agendado o compromisso, né, com você. Então eu já larguei em sim. cima do laço, mas assim, a qualquer momento o meu telefone pode estar tocando, né? Porque é uma fábrica que roda em 2 turnos e o meu horário é um horário flexível. Então, Uhum, automaticamente, por ser um horário flexível, eu estou disponível para o que a fábrica precisar a qualquer hora. Né? uhum. Então, ao mesmo tempo que está tudo tranquilo e tal, posso jantar sossegado, o telefone está tocando e eu tenho que largar tudo para tentar ajudar o pessoal da fábrica no que eles precisarem, né? Sim. Então, mas é uma dinâmica que não me atrapalha na questão do vôlei. Eu consigo me ajeitar com isso daí, né? Uhum, Aqui dentro de casa,
como a minha esposa e a minha filha, elas não praticam com... A minha esposa ainda de vez em quando, muito raramente, até esboça em brincar um pouco e tal, mas não Aham. é algo rotineiro, né? Os treinos é tranquilo porque é aqui perto de casa, né? A escola é aqui perto de casa, então a gente Uhum. consegue administrar bem essa questão dos horários, né? Matheus vai junto comigo, quando agora coincide da escolinha dele, aí minha filha leva ele na escolinha, eu saio do treino e pego ele na escolinha, então a gente Aham. consegue administrar bacana, né? A situação mais difícil é com relação principalmente aos torneios, às vezes, né? Torneio Sim. sábado, torneio domingo. Como conciliar isso? Às vezes você já tem um compromisso que já está agendado faz tempo, e aí como que a gente faz para Aham. administrar isso? Então você tem que abrir mão um pouquinho aqui, abre mão um pouquinho ali, e tudo vai se ajeitando. Exatamente. E, professor, você poderia contar pra gente um aprendizado que você teve com a equipe? Cara, eu vou te falar que a gente aprende todo dia, né? Todo treino que a Sim. gente vai, todo jogo, todo torneio, a gente aprende alguma coisa. Mas pelo fato até de ter um perfil um pouco mais, né, é sempre o meu forte mesmo futebol, né, então é sempre jogando valendo 3 pontos, sabe, essa coisa de medalha, de troféu, de Competitividade, né? ganhar e tal, muita competição, exatamente, muita competição. Ao longo desse tempo, eu tive que ir me ambientando com tudo que ia acontecendo, com as pessoas, e entendendo que ouvir é uma coisa essencial, né, para tudo na vida, né? Mas Sim. também para quando a gente está dentro do vôlei. Precisa dar uma parada, dar uma segurada, escutar um pouco. E como a gente está no meio, e que as meninas realmente se posicionam, cada um tem a sua opinião, opinam no que está acontecendo, como está acontecendo, no que dá para fazer para melhorar, o que não está legal, né? Não só na questão dos jogos, mas na questão dos treinos, na questão da estrutura, na questão do que está acontecendo dentro do projeto, né? Então, Uhum. ouvir é o que fez com que eu desse assim, um aprendizado bem bacana para mim, sabe? Ouvir, para um pouco, mesmo porque é um volume de gente muito grande, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer opinar, às vezes querem opinar, ou todo mundo, inclusive eu, a gente quer opinar no momento que talvez não é o melhor momento, não é a hora, né? O calor às vezes do jogo, situação do treino. Então, para um pouco, escuta, dá uma respirada, toma uma água, aí volta para a dinâmica e tal. Então, acho que o ouvir foi o que eu mais aprendi aí nesse processo em que a gente tá junto aí. E levando em conta que ouvir foi o que você mais aprendeu, imagino que você já tenha passado por alguns perrengues, né? Dentro da equipe. E em algum momento você já Muitos. pensou em desistir da equipe? Não, não mesmo porque é um projeto que se no primeiro perrengue, no primeiro problema que a gente encontrar, a gente desistir, aí perde total a graça, Aham. né? Muito pelo contrário, a cada perrengue que a gente foi encontrando e que a gente ainda continuará encontrando, porque é assim que funciona, né? Não é sempre mil maravilhas, né? É, é Feliz para isso que sempre não existe, né? é isso que faz com que a gente, opa, vamos ver o que precisa melhorar, o que a gente precisa, né? O que a gente precisa melhorar internamente, estrutura do time, né? E vamos para frente, vamos melhorar, Aham. vamos aproveitar que existiu o perrengue, que existe a dificuldade e usar disso para a gente realmente evoluir. Uhum, Perrengue entendi. Obrigado. a gente tem sempre, né? Exato, ninguém vive feliz para sempre. Porque se cada um hoje que tem um perrengue desistir, desanimar, achar que não dá mais, fica difícil de você viver, na verdade, né? Uhum. Isso daí serve pra vida, né? Não dá. Você tem que, pô, cada dia a gente mata um leão todo dia, né? É Então isso. a gente vive perrengue todo dia. E no esporte não é diferente.
Se Você acostuma e bola pra perde, frente. você perde, você ganha, você joga bem, você joga mal, você joga bem e perde, você joga mal e ganha. Então tem várias situações que acontecem nesse processo todo que acaba te ajudando a crescer, né? E Aham, isso serve para a vida, né? Você cresce não só na questão do esporte, né, que você está ali hoje praticando e cuidando, mas isso serve para você levar para a vida também, né? Porque a gente leva tombo direto, né? sim. É um aprendizado pra sempre. Sempre. E, professor, você tem alguma superstição, alguma mania, alguma meia que você usa pra jogar, pra treinar, pra jogar, para participar dos campeonatos? Você tem Não alguma tenho. superstição desse tipo? Nenhuma? Não tenho nenhuma superstição. Eu não tenho esse negócio de pôr meia amarela e meia azul, da cor da camisa, do uniforme. Ou de ir sempre com a mesma blusa, o mesmo tênis. Não tenho nada disso. O que eu faço, mas daí não é uma superstição, né? Na verdade, é mais uma mania. É que independente de ser jogo, de ser treino, ou de ser campeonato, eu pego a minha pranchetinha, eu apago o nome de todo mundo. No treino seguinte, eu vou lá, os nomes são os mesmos, os números são os É. mesmos, não muda nada, né? Eu apago tudo, escrevo tudo de novo. Então, mas é uma mania, não é uma superstição, né? É uma mania. Ah, Não sei entendi. porquê, não sei explicar o porquê dessa mania, entendeu? Mas Uhum. não tem. Todo treino, você vai pegar a minha prancheta e vai ter diferente. Ou vai estar escrito do lado esquerdo, do lado direito, no meio, o número em vermelho e o nome em preto. Essas mania besta aí que não tem muita, não Não tem tem muita muita explicação, explicação, né? né? É. Mas Mas, superstição não tenho nenhuma, não. Vamos embora pro jogo e seja o que é Deus isso. quiser. Faça o que a gente treinou, que vai dar tudo certo. É bem isso, né? E você não pode fazer o que você não treinou. Não tem como, né? Não tem como. Professor, agora falando um pouco sobre o projeto, quando que ele foi iniciado? Ó, esse projeto, ele é um projeto que faz 4 anos que tá em andamento, né? Uhum. Ele se iniciou lá no William James numa necessidade, né, que as professoras levaram na época para a direção, no caso a Vanessa, né, Vanessa Santos, ela que é a diretora Uhum. da escola e é ela quem cuida do projeto, né? Levaram essa necessidade para ela de que elas queriam, fora do ambiente de trabalho, praticar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas juntas, as professoras, né? Uhum. E aí disso surgiu a ideia, então, pô, o que vamos fazer? Aí pensaram várias coisas que fazer e tal, e aí chegaram à conclusão que o vôlei seria uma boa chamada, né? E aí Uhum. iniciou-se com o vôlei, né? 2 anos de William James com as professoras, e aí mais 2 anos nessa mistura que a gente fez com outras atletas daí. Aham, entendi. E por que a equipe tem esse nome? É Por porque causa da é o escola, nome da né? escola, isso mesmo, é o nome Ah, da escola, entendi. então foi levado para o projeto, né, para o nome do time e o nome da escola mesmo, né? Entendi. Bem E sugestivo, né? exato. É que só pra encher linguiça também. Mas, e quem É que que teve tem, essa tem, iniciativa? tem, é que às vezes tem uns nomes que vêm bacana, né? E Aham, que acaba assim, da onde que veio esse nome? Aí você vai ver a história para trás, é uma coisa bem legal, não é um nome tão sugestivo, porque coincidentemente o Willie Jans ficou, né? O nome da escola e tal. Então não sim. tem muito, mas tem alguns times aí que é bacana de você entender da onde que veio os nomes, né? Mas a história de ter vindo do nome da escola também é interessante. Porque eu mesmo não sabia que o Indians, tipo, era uma escola, sabe? Eu conhecia como time apenas. Ah, entendi. Na Aham. verdade, é uma escola. Não sei exatamente quantos alunos tem, qual é o tempo que essa escola
já existe, né? Mas é uma escola que está há muito tempo, pelo menos Aham. fisicamente eu posso afirmar que ela já estava fisicamente ali na Avenida das Torres, né? Sentido São José dos Pinhais, né? Um pouquinho antes ali do viaduto. Ela já estava fisicamente ali há muitos anos. Eu acho que é uma escola que tem mais de 25 anos, acredito. Alguém aí de repente possa me ajudar aí com relação a quanto tempo já existe a escola, né? Aham. Inclusive É, a... agora, inclusive agora a escola mudou, né? Ela continua na Franco, né? Continua na Avenida das Torres, só que agora ela está sentido ao contrário, é sentido centro, bem ali na Entendi. esquina do Mini Preço, onde era a faculdade. Aham. A Vanessa, se eu não me engano, que é a diretora, ela falou que é 28 anos, com mais de 400 alunos a escola. Ó, quase que eu acertei, 25, né? Tô. Foi quase, foi quase. Mas, e professor, quem que teve essa iniciativa? Tipo, além das professoras, assim? Assim, é um projeto que veio foi solicitado pelas professoras, e aí quem teve a Aham. iniciativa de dar andamento ao projeto foi a Vanessa. Ah, entendi. Então, E o essa demanda foi levada para ela, né, Uhum. como necessidade das meninas na época da escola, né, e aí sim a Vanessa foi e deu continuidade ao projeto. Entendi. E o objetivo da equipe do William Jans? Assim, é dois pilares, tá? É dois pilares Uhum. simples, mas que eu acho que são essenciais. Né? O primeiro que é saúde, né? É Sim, importantíssimo nessa questão, né? A gente precisa estar se exercitando, a gente precisa estar fazendo alguma coisa, né? Então é uma questão de saúde sim, física e mental, né? Porque além de você estar fazendo um exercício, isso faz bem para todo o teu organismo, né? E uma questão aham, mental, né? Você deixa um pouquinho de lado todos aqueles problemas que você tem, aquilo que está acontecendo no teu trabalho, algumas dificuldades, aqueles perrengues que a gente falou há minutos atrás, né? Você deixa sim, isso um pouco para trás, né? E desliga de tudo isso e vai jogar um vôlei, vai se divertir, né? Vai desestressar um pouco, que a ideia do projeto é exatamente você ter como pilar a questão de saúde mental e física, né? E o segundo do pilar é você poder fazer um projeto social, né? uhum, A gente tem assim, o nosso projeto social ainda. Eu ainda sou novo nessa equipe, na verdade, né? Eu tenho 2 anos só de William Jans. uhum. A gente tem uma ideia bacana, e esse ano, com tudo isso que acabou acontecendo, questão de Covid-19 e pandemia e tudo parado e tal, então isso acabou dando uma estignada, né? Tá tudo meio Sim, parado, o projeto parado, mas a gente tem, assim, é uma conversa que eu tenho constante, principalmente com a Evelyn, que é quem faz essa ponte, né, com a Vanessa, né, de a gente ampliar esse projeto social, de a gente fazer, sabe, mais coisas. Hoje a gente arrecada da nossa equipe mesmo, a gente faz uma arrecadação de alimentos final de mês, a gente entendi. transforma isso em 3, 4 cestas básicas, né? Uhum. Dá para algumas famílias aí carentes que estão um pouco mais necessitadas, né? Mas a gente entende que é um projeto que pode melhorar, é um projeto que pode sair de 4 cestas para 5, que pode sair de 5 para 10, sabe? E a gente precisa ajudar as pessoas, né? E se um dos Sim, pilares do projeto é a questão social, a gente precisa caminhar assim com passos um pouco mais largos aí para fazer isso realmente acontecer de forma bem efetiva, né? Esse, assim, quando eu entrei na escola para ser o técnico, esse era um dos meus objetivos principais, entendeu? É entendi. fazer desse projeto com os dois pilares, mas usar essa questão social de uma forma bem forte mesmo, sabe?
porque eu acho que tem muita gente que está necessitada e nós, melhor do que ninguém, que temos uma condição um pouquinho melhor, que temos o projeto, a gente pode dar um passo bacana para isso daí, né? Escola nova, a Uhum. gente está uma quadra, uma estrutura de quadra bem bacana que está sendo montado agora para a gente, né? Eu acho que, de repente, fica até o recado aí para a galera que quiser conhecer a escola, ir lá ver como que é o nosso Sim. projeto, ver o que a gente tem de ideia para frente. Se quiser participar com a gente de alguma forma no projeto, a gente está aberto para conversar, para fazer coisas diferentes, né? A gente vai, eu posso aqui com certeza antemão falar que a gente tem ideia de levar todos os times para dentro da nossa quadra, para conhecer o nosso Nossa. projeto novo, conhecer a nossa quadra, e talvez nesse momento a gente aproveitar e usar isso para realmente unir essas equipes amadoras, né? E talvez juntos a gente fazer um projeto solidário bacana que realmente Sim. tenha um efeito diferenciado aí na sociedade, por mais que pequeno que seja. Sim, e, por exemplo, caso seja cobrada um X valor por equipes, assim, caso tipo, o que você esteja dizendo seja um campeonato, que eu digo, né? Caso, vamos dizer, sejam cobrado um valor de R$ 200, por exemplo, para cada time, de 200 em 200 vai para, tipo, 1.000, 1.500, 1.600, né? Tipo, nossa, é um projeto É, muito lindo que vocês fazem. eu acho que a gente não gosta de lidar com o dinheiro, sabe? Aham, A gente não gosta de lidar com o dinheiro. Na verdade, a única pessoa que lida com o dinheiro dentro do projeto é a Vanessa. Né? Ela é quem faz a parte da administração, ela que cuida da parte financeira. Nós entendi. que estamos no projeto, a gente não tem custo nenhum. Uhum. A gente não tem custo nenhum, a gente não precisa pagar aluguel. Desculpa, a gente não precisa pagar aluguel Imagina. de quadra, a gente tem uniforme de graça, a gente tem agasalho de graça, a gente tem água de graça. Se precisar fazer um cachorro quente, a direção dá um cachorro quente, a gente faz um lanche, então a gente não tem custo nenhum, Aham. né? Então, a ideia inicial, claro, a gente ainda não colocou isso no papel, porque com toda essa questão aí da pandemia, isso travou tudo isso, né? Acabou ficando deu uma estagnada nessa questão, mas a ideia inicial é a gente trabalhar, vamos fazer um torneio? Vamos fazer um torneio. Temos quantos times? Temos 10 times? Beleza. Vamos lá, vamos tentar achar com algum árbitro de vôlei que vá lá e vá fazer um projeto social junto com a gente, que não Sim, cobre para apitar as partidas, por exemplo. Né? Eu acho que isso sim. é um projeto social, né? Quando todo mundo que está envolvido com o projeto, que está envolvido Se ajuda, né? com aquele cenário, se ajuda e diz, eu vou lá, vou apitar 2 jogos, não vou cobrar nada, tá legal? E aí vai Sim. um outro árbitro, vai um mesário e não cobra nada, e os times que foram, em vez de pagar R$ 200 de inscrição, eles vão levar 5, 6 cesta básica, que dá o valor de R$ 200, não sei. Né? E a gente vai Uhum. tentar as medalhas e os troféus com algum parceiro, né? Ou com a própria direção da escola. Eu acho que tem muita Sim. coisa que dá para a gente estar fazendo aí, e não é sozinho, sabe? Não é fazendo Sim. sozinho. É um projeto que pode ter o nome William James, mas que pode trazer a parceria de todos os times. É Coruja, é Embrólio, né? Quem quiser Sim. participar, é Galatasaray, todo mundo que tiver a fim de ajudar um projeto, olhando para como projeto social, é bem-vindo sempre. E uma ideia para vocês é que dentro dos próprios times do amador, tem muita gente que sabe apitar, que sabe fazer mesário. Então, para ficar mais fácil ainda essa questão do árbitro, do mesário, é só ir revezando, né? Eu acho que tá legal as coisas, sabe? Eu acho que Sim, não tá difícil de já fazer fazer acontecer. acontecer. Isso. Eu acho que o que precisa iniciativa. Então alguém precisa Sim, ter a iniciativa de, opa, vamos fazer esse projeto ir para frente, mas não vamos fazer isso sozinho. Né? Vamos sim. seguir com o nosso projeto, que já é o que a gente
tem em mente, mas vamos alavancar esse projeto, vamos trazer parceiro, né? E eu acho que é bacana, vamos abrir a escola um sábado, já que a gente não precisa pagar aluguel de quadra, vamos abrir, dá para abrir a escola um sábado, uma tarde, uma manhã, para a gente trazer o Aham. pessoal que está fora. Eu achei tão legal quando a gente começou com a Evelyn lá nessa escola que ela era diretora, quando abriu a escola para a comunidade, sabe? Um monte de Uhum. gente em volta da escola que queria jogar um vôlei, mas que não, independente de saber jogar ou não, mas que não tinha essa possibilidade porque não tinha onde ir, né? Ou aonde Sim. ela tinha que ir, tinha que pagar. Então, quando abriu a escola e abriu a porta para que você pudesse ir lá, né, brincar um vôlei, fazer um exercício, levar teu filho, deixar ele no parquinho enquanto você joga o vôlei ali, onde você integra com as pessoas, conhece as pessoas que moram ao teu redor e você não sabe que ela mora ao teu redor, né? Ou a escola precisa conhecer quem são os vizinhos que ela tem, né? E essa é a oportunidade para isso acontecer, né? Sim. Então acho que dá para a gente fazer algumas coisas bem bacanas aí. Entendi. Muito obrigado por explicar um projeto tão lindo como esse, viu? E, e professor, dentro da equipe, dentro do projeto, vocês têm funções específicas para cada um? Tipo, um que vai administrar, outro que vai fazer o financeiro, outro que vai fazer o marketing, outro que vai organizar tal campeonato, por exemplo? Na verdade, não. A gente vai definindo as coisas conforme necessidade do momento, né? Aham. Hoje funciona assim. Hoje tem a Vanessa, que cuida de toda a parte administrativa e financeira. Isso é tudo Uhum. na mão da Vanessa, responsabilidade 100% dela. Aí nós temos a Evelyn, que é a nossa capitã, né? Capitã do nosso time, que Oh, por perdão. sinal. Não, tranquilo. Que por sinal não foi escolhida por mim, foi escolhida pela maioria, tá? Ela é capitã do time porque foi escolhida pela maioria, né? Ela cuida de todo esse meio de campo, de Vanessa com o time, né? De Vanessa Uhum. com o técnico, né? Apesar que às vezes a gente tem esse canal direto, mas é ela que sempre está nesse meio de campo fazendo essa conversa do que está acontecendo, de como está acontecendo, do que precisa ser feito, do que não precisa ser feito, né? E a gente Aham. teve uma ajuda bem bacana também da Paty, né? Que era quem também corre atrás, ela que vai atrás de inscrição, ela vai pagar as inscrições, ela já tem os formulários, ela preenche os nomes, ela que faz toda essa correria aí junto com a Evelyn. A Evelyn manda para ela os negócios, temos um torneio em tal lugar, ela já vai ver, já corre atrás, Ah, né? Mas entendi. tem uma participação meio que bacana de todo mundo naquilo que é necessário para o momento, entendeu? Se você Uhum. tiver uma demanda para aquele momento, quem puder ajudar, sempre tá disposto a ajudar sem problema nenhum. A gente tem o Marcelo lá, que é o rapaz que monta a rede pra gente. Aí na saída nós tiramos a rede, todo mundo ajuda, todo mundo tira, todo mundo guarda. Então todo Aham. mundo acaba se ajudando. Mas nessa Sim. parte mais menos dinâmica, mas que precisa de alguém um pouco mais focada mesmo na questão das redes sociais, das interfaces aí, realmente a Vanessa, que cuida da questão financeira administrativa, a Evelyn e a Paty mesmo. Entendi. Muito obrigado, viu? E a relação do técnico com as equipes, com a equipe, como que funciona? Com a minha equipe, Isso. não, a gente tem uma relação bacana, uma relação aberta, uma relação de erro e acerto, né? Uhum. É, é uma relação que, infelizmente, tem que ser uma relação de erro e acerto, porque a gente não vai acertar sempre e também não vai errar sempre, né? E o objetivo Sim. maior é acertar. A gente está ali justamente para acertar. Mas a gente tem uma relação bem bacana. É complicado você. é, eu sou o único homem no meio das meninas, né? Aham. Então, você administrar todo esse processo com 15 meninas, obviamente nem sempre a gente está no 100% com todo mundo junto, né? Mas onde tem ali 9, 10, 12, cada uma tem uma necessidade, tem uma demanda, cada uma está de um jeito. Então, não é muito fácil você administrar essa questão, né? Sim. Então,
tem que ser um pouco psicólogo às vezes tem que ser um pouco mandão. Eu sou super, eu sou bem chato e às vezes isso acaba fazendo, às vezes, gerar algumas conversas, algumas questões dentro da equipe com relação a essa minha chatice. Não é imposição, é chatice mesmo, né? A gente tem horário, né? Então eu gosto que cumpra o horário, né? Se não cumpre horário, é penalizada. Tem que levar lá o seu quilo de alimento porque chegou atrasada. Se não Nossa, que avisou, legal! se não foi treinar e não avisou, né? Tem que levar os seus 2 quilos, 3 quilos de alimento porque não avisou, né? Uhum. Então, nesse aspecto, eu sou muito chato, entendeu? E às vezes isso gera um pouquinho de rusga, né? Às vezes dá um pouquinho de discussão. Poxa, mas eu só cheguei 5 minutos atrasado. 5 minutos Uhum. é atrasado, né? Pra gente que é Sim. empregado, quem bate ponto, bate cartão, você chega 5 minutos atrasado, teu chefe te chama atenção. Na segunda vez você chega 5 minutos atrasado, teu chefe te dá uma advertência. Na terceira vez, teu chefe te manda embora, Justa né? causa ainda. Então por que que nos nossos compromissos, que é um compromisso, por que não chegar nos horários, avisar quando não Sim. pode ir treinar? Às vezes a gente prepara todo um treinamento achando que vai ter 13, 14 atletas, chega lá, uma deu problema, outra estragou o carro. Tudo isso é factível, isso acontece mesmo, não tem problema. Mas também não custa Sim. avisar que isso aconteceu para que a gente também vá se preparando para isso, né? Aí Sim. atrapalha o treino, atrapalha a dinâmica, a gente já tem que fazer uma outra coisa. Então, nesse aspecto, talvez da minha chatice, né, isso acabe gerando um pouquinho de discussão, mas nada que faça com que a gente não tenha uma relação bacana, sem problema nenhum. Da minha parte, Ah, sem problema nenhum. entendi. Não, não. Toda história tem dois lados da moeda, né? É, só se Não, mas você der abertura para elas que estão aí ouvindo, né, para quem estiver ouvindo falar alguma coisa, aí tá ferrado, né? E aí isso vai já ficar 10 era, né? horas de live. Não, mas brincadeiras à parte, né? Claro. Gilson, eu queria falar uma coisa pra você antes da gente continuar. É que o Instagram ele tem limite de 1 hora de live. E no primeiro episódio do De Frente com o Leão acabou caindo no meio, tipo, quando completou 1 hora, ele cai. E daí eu gostaria de fazer um convite pra você. Eu vou encerrar essa live aqui. E daí eu vou iniciar uma outra, eu já te chamo daí, pode ser? Pra gente continuar falando sobre o projeto, sobre Tá o legal? Grand Prix 2019, pode ser? Pode ser sim. Bom, então, galera, eu vou encerrar a live. Continue acompanhando a nossa conversa, a nossa live aqui do De Frente com o Leão. E até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Gilson. Obrigado, viu? Beleza? Não saiam daí. Não saia daí. Tchau, tchau. De frente feminina de desenvolvimento Willie Jansen. Vamos esperar mais uns momentinhos para ele entrar na live. É só uma continuação mesmo. Espero que vocês tenham continuado acompanhando a gente aqui. Vou só esperar um pouquinho para ele já entrar na live, daí a gente já dá uma continuidade, viu? Ele entrou, eu vou chamar ele. Boa noite, Gilson, tudo bom? Bem-vindo de Beleza? volta. Tranquilo. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o Grand Prix 2019 de vocês. Se você me permite, é claro. Claro. Eu só vou olhar a minha colinha aqui, porque todo mundo é de Deus, né? Você sabe? Certeza. Então, vocês tiveram 3 vitórias e 6 derrotas na fase classificatória, assim, terminando em 5º lugar, correto? No feminino de desenvolvimento. Passaram para quartas de final, vencendo de 2-0 em Brolly, que imagino que tenha sido uma vitória bem difícil, pois é um time muito forte, considerado muito forte aqui no Amador. Depois na semi jogaram com o Estival Vôlei, ganharam de 2-0 também. E na final acabaram perdendo para o Corujas de 2-0 também. Como que foi participar de um campeonato tão longo assim e durante o ano inteiro de 2019? Foi, assim, pra gente foi bem gratificante participar de um Grand Prix igual a esse. Foi o primeiro que a gente participou desse nível,
né? Sim. E a gente foi para esse torneio a longo prazo, né? Sem saber o que a gente ia encontrar. Uhum. Por mais que a gente o time que a gente mais conhecia era o Imbróglio, porque é um super parceiro nosso aqui, é aqui Ah, que pertinho. legal. A gente sempre está marcando amistoso, é o time que a gente mais fez amistoso. Acho que é o time que talvez mais se conheça aí nesse processo que desde que eu assumi, é o time que eu mais conheço, né? Porque a Aham. gente já jogou muito contra eles, amistosos, direto, né? Foi bacana e assim, foi bacana que a gente saiu de um cenário muito ruim, né, Uhum. para um cenário muito, muito, muito bom, né? Por quê? Fizemos uma primeira fase péssima, né? Você mesmo aí acabou de contar os números da primeira fase, né? 3 vitórias e 6 derrotas, né? Sim. É muita coisa, né? 6 derrotas, olhando para esse tipo de, de tabela, mesmo a gente tendo as 6 derrotas, a tabela, a fórmula do campeonato, ela acabou nos favorecendo, né? Sim. Mas 6 derrotas é muita coisa, né? Então o que a gente fez? A gente tem tempo para isso. Saímos de lá, viemos para nossa quadra e vamos tentar, né? Assim, tentei de uma forma bem simples mapear o que realmente aconteceu não só nessas 6 derrotas, mas também nas 3 vitórias, né? Sim. Fiz uma junção aí de tudo isso que aconteceu, conversamos, né, com a equipe. Gente, a gente precisa treinar, né? A gente precisa Vão treinar, acordar, né? Tipo. a gente precisa evoluir, a gente precisa olhar para os fundamentos como algo muito importante, porque as nossas derrotas elas estão ligadas não tanto à superioridade do time adversário, né, Uhum. mas na nossa própria questão dos fundamentos, né, aonde a gente mais errou, a gente errou no fundamento, né, é o passe, é aquele toque que tem que ser um pouco mais perfeito, é Sim. aquele saque que tem que entrar da forma que é treinado e combinado. E começamos a treinar fundamento, né? Sim. Vamos lá, vamos para a quadra, 1 hora e meia, 2 horas, treinando recepção, treinando toque, treinando ataque, vamos Uhum. sacar, e e a evolução foi surgindo nos treinamentos. Então a gente teve Sim. um período bem bacana de treinamento, e aí fomos para a quadra. Agora, gente, chegou a A hora da hora. verdade. Temos a oportunidade de jogar, perder, mas jogar bem, vendo que a gente evoluiu, olhando para trás. E temos a Uhum. possibilidade de jogar bem, ganhar e tentar galgar alguma coisinha a mais. E foi isso que aconteceu. Né? Fomos lá para o primeiro jogo, opa, imbróglio, caramba, pegamos o cara que a gente conhece bem, a gente se conhece, é difícil jogar com um time quando você conhece. Né? Aham. Parece que é fácil jogar contra um time que você conhece. Não, não é fácil. É mais É difícil mais ainda. difícil, né? Por mais que você treine, por mais que você conheça, por mais que você tente montar alguma estratégia, mas é complicado você jogar com um time que você já conhece. Conseguimos vencê-los. E eles estavam também numa fase bem bacana. O time deles estava bem formadinho, bem legal, né? Uhum. Opa, vencemos, gente. Temos uma chance ainda. Vamos brigar por isso? Vamos embora. Vamos para a segunda partida. Conseguimos ganhar também. Opa, agora a gente tem a oportunidade de ser campeão. Né? Sim. É 50-50, não tem. Chegou lá, né? Objetivo alcançado, na verdade. Né? Se a gente olhar para aquilo que a gente fez na primeira fase, nós estávamos, pô, excelente. Né? Sim. E aí fomos para a final. E aí essa final, ela deixou a gente, assim, sabe, estarrecido. Porque a gente tinha condições de ganhar. Né? Era Aham. um jogo que poderia ser um jogo um pouco mais equilibrado. Né? Mas a gente já estava num. A gente tem uma questão física muito complicada. Né? Aham.
como a gente tem várias atletas, mas não são atletas de estarem fazendo várias outras atividades físicas, né? O físico acabou pegando um pouquinho pra gente. Porque já era lá quase 7 horas da noite, um pouco cansado, não só de jogar, mas de ficar, de espera e tal. A cabeça, né? Os músculos dão aquela, né, aquela travada. E aí você vai pro jogo, mesmo que psicologicamente você soubesse que você tinha todas as chances de ser campeão. Fomos pro o primeiro set muito ruim, a gente errou muito no fundamento, né? E aí já psicologicamente isso já pegou. Aí foi uma junção de cansaço físico, emocional e psicológico, e aí você não consegue pôr em prática o fundamento. Você não Não consegue mais controla, né? sacar, você não consegue mais bloquear, você não consegue dar um passe bacana. Tudo isso por causa da cabeça, né? Físico, né? Mental. Então, mas assim, foi algo super bacana que a gente conseguiu fazer, porque a gente ressurgiu das cinzas, né? Sim, E, foi um quinto lugar para um segundo. Nossa, é uma ótima reviravolta, assim, acontecendo. apesar de todos os times que estavam lá saberem que essa possibilidade existia, não só para nós, mas para qualquer outro time, né? Inclusive de talvez aquele time que foi o melhor de toda a fase, né? Não, eu não me lembro, não me recordo se o melhor de toda a fase foi o campeão, não acredito nisso. Uhum. Eu vou esperar minha equipe responder, daí eu posso te passar isso. Porque Mas, aí isso mostra realmente que você precisa ser constante. Né? Se você conseguir ser constante, você perde um, você ganha outro, você ganha dois, você perde um, e foi o que aconteceu com a gente conseguiu ir até a final. Né? Mas sim, essa constância a gente conseguiu mesmo ficar um pouquinho mais focado naquilo que a gente precisava, depois da parada, depois dos treinos, depois de a gente treinar forte com relação aos fundamentos, que era algo necessário para a gente, né? uhum. E aí a gente foi para a segunda etapa bem bacana e conseguimos lá o segundo lugar. Só complementando o que você estava falando da questão da fase de classificação, a fase de classificação, quem ficou em primeiro foi o Star Volley e acabou caindo na semifinal. Para você ver como é Que foi complicado. bem que você falou, né? Uhum. Né? Aí você olha de repente para eles lá e poxa vida, a gente foi o melhor time da competição toda, ganhamos todas e tal, e a hora que chegou no mata-mata, em função da fórmula do campeonato, isso acabou derrubando Não ele. valendo muito, né? Então, assim, eu acho que a constância é o O que faz segredo. com que você consiga, né? Nem sempre isso funciona, né? Mas não adianta Uhum. você jogar 9 partidas bem, ganhar as 9 partidas, e daí nas 3 últimas lá não conseguiu jogar. Dia Sim, ruim, jogo ruim, né? Atleta não tá legal daquele jeito que tava lá na primeira fase. Foi ao contrário do nosso time. graças a Deus. Ainda bem. E ainda falando nessa questão de título, para vocês do Willie Jans, qual foi a medalha mais importante que vocês tiveram? Ah, Medalha, pódio, primeiro essa foi a mais colocado? importante, né? Essa foi a mais importante. Porque Entendi. justamente pela forma que tudo aconteceu, né? A gente acabou tendo Uhum. ali uma superação bacana, né? E mesmo a gente sabendo, e essa é a questão do psicológico, a gente sabia que a gente estava indo para lá para enfrentar times que a gente viu jogar lá, que a gente jogou contra e ganhou ou perdeu. Né? Sim. Então a gente estava indo para a mesma batalha, na verdade, né? Com os mesmos times. E como que nós íamos tratar isso lá, na hora, no jogo? Então, a gente tratou jogo a jogo. O segundo lugar, eu acho que, claro, a gente, quando você tem a possibilidade de ser o primeiro, pô, fica aquele gostinho, né? Poxa vida, a gente Sim. podia ter sido o primeiro, né? Sem sempre desmerecer o adversário, né? Mas você olha para todo o cenário e de repente você diz, poxa, eu podia ter sido um pouquinho mais difícil, podia ter dado uma Aham. dificuldade pelo menos, né? Mas Sim. enfim, eu acho que esse segundo lugar foi bem bacana pra gente. Entendi.
E você poderia falar um pouco da relação interpessoal da equipe? Tipo, vocês se encontram fora das quadras ou é uma relação só dentro das quadras, assim? Não, não, na verdade, assim, tem vários focos dentro, né? Tem pessoas que já Aham, se conhecem, né? E que tem uma relação interpessoal fora, né? Mas por uma questão de afinidade mesmo e tudo mais, né? Então eu uhum, acredito que deva ter ali 4, 5 grupos que se encontram, mas de forma muito pontual, né? aham. Espalhado assim Nós também. mesmos, a nossa relação é de treino, jogo, de vez em quando faz alguma coisinha lá para a gente se reunir, comer alguma coisa lá na escola, fazer um bate-papo, uma conversa, uma premiação e tudo mais, né? Aham. É, mas fora a gente não tem esse hábito de estar se encontrando, né? Entendi. E Eu você tenho acha com a que. Evelyn, né? Ah, mas ela é irmã. Não, não sai daqui, me enche o saco o dia inteiro. Vixe. Mas você acha que essa relação interpessoal, mesmo sendo separada, faz bem para a equipe? Olha, tem funcionado pra gente, sabe? Isso não Aham. é um empecilho para que as coisas daquilo que a gente se comprometeu lá não aconteça. A gente consegue Uhum. administrar isso de uma forma bem tranquila, sem problema nenhum. Isso não é um ponto que a gente diga, pô, se a gente talvez. Obviamente que se você tem uma relação fora dali, com mais gente, com todo mundo junto, integrando melhor, é claro que as coisas vão funcionando até às vezes melhor também. Né? Mas eu Aham. acho que isso depende muito de pessoa para fazer isso acontecer. Né? Tem pessoas que são um pouco mais tímidas, outras não gostam muito de aparecer, então isso acaba travando também né, esse Sim. cenário. Né? E vocês do Willie Jans estão fazendo treino online? Não, a gente não está fazendo treino online. Uhum. No começo da pandemia, quando a gente parou de treinar, a gente até lançava lá no grupo de vez em quando Ah, que alguns legal. exercícios lá, né? Vamos tentar fazer isso aqui e tal. Mas a adesão não foi a melhor, sabe? É que Na em verdade, caso da preguiça, né? eu não sei se exatamente esse é o nome, né? Se é só a preguiça, né? Mas aí, como você está em casa, você acaba tendo outros compromissos, marcando outros Sim, compromissos, ou sim. igual eu até comentei, eu trabalhando em casa, acabo trabalhando até fora daquele horário que estava programado de horário comercial, né? Mas eu acho que vale até como uma reflexão, porque o que acontece? Uma vez que você lança lá uma brincadeira e tal, obviamente que você quer ver qual é a adesão disso, né? O que vai Sim, acontecer? Como que as pessoas que estão, que jogam, que participam, como que elas vão olhar para isso e qual que vai ser o retorno que você vai ter disso que você lança lá, né? E a gente sim. não teve uma adesão assim tão bacana, né? E isso serve como um alerta, porque quando você tem uma estrutura igual a essa que a gente tem, né? Quando você tem uma estrutura que você não precisa pagar nada, que você ganha uniforme, que você tem tudo que você precisa, que você não precisa pagar inscrição de torneio, que você não precisa pagar estacionamento, que você não precisa pagar se tiver que se locomover, a direção arruma uma van para te levar. Então a gente Uhum. tinha que olhar para isso com um olhar diferente, né? Aham. Poxa, vamos retribuir isso que a direção está nos dando de uma forma bacana. Pô, vamos tentar fazer lá os treininhos online, vamos tentar fazer os desafios, que isso motiva, Sim. né? Isso acaba motivando, né? Mas a Esse gente vai retorno é conversar muito para ver se a gente importante muda mesmo. isso daí. Ah, tem que mudar, né? Tem que Porque ó, mudar. eu penso que tem que mudar, na verdade, eu falo, não tô impondo nada a vocês, mas eu penso que tem que mudar só pela questão de como a gente está no momento de pandemia, a atividade física acaba sendo muito essencial para o aumento de imunidade, né? Sim. Tem que se É, mas exercitar, né? Não dá para sim, ficar, não dá para ficar em casa só se alimentando e aí televisão, Netflix, Globoplay e nada, Amazon nada de Prime. exercício, né?
Não, mas até desculpa interromper vocês falando dessa forma, parecer meio grosseiro, perdão, Não viu? imagina, capaz? Mas voltando à questão aqui do de frente com o Leão, a equipe de vocês tem alguma equipe rival? Olha, a equipe que a gente mais joga e a gente mais jogou até agora foi o Imbróglio. Uhum. Mas a gente não considera eles como o nosso maior rival. Eu acho que Nossa. o nosso maior rival hoje mesmo é o Coruja. Porque Uhum. em duas situações já de torneio, a gente ficou para trás com o Nossa. Coruja, entendeu? Então, sabe que Uhum. sempre fica aquele gostinho, poxa, a gente tem que ver o que, que os caras estão fazendo, como que eles estão fazendo e o que, que nós vamos fazer de diferente para a gente reverter essa situação. A gente precisa reverter. Uhum. Então, a gente tem assim, um rival no bom sentido, não é Sim, nada, claro. né? Mas é obviamente que a gente tem a vontade de fazer montar uma equipe bem bacana, uma equipe forte, para quando a gente se encontrar aí, a gente poder reverter esse cenário de 2-0 para eles. Vixe. E Na verdade, fora o eles Coruja. eliminaram nós num torneio, né? E o outro eles foram os campeões, né? E foi Sim. num cenário que tava bacana pra gente, sabe? Então a Uhum. gente, poxa, a gente temos que ter esse Esse gostinho de gostinho de vingança. vingança no bom sentido, né? Sim. E fora o Coruja, você vê alguma outra equipe como muito difícil de bater? Eu acho que olhando para esse cenário nosso, amador, de desenvolvimento, acaba sendo que todas as equipes são difíceis de vencer, né? O Uhum. Imbróglio é um time muito difícil de ganhar. Por mais que a gente se conheça e já jogou muito com eles, já ganhamos, já perdemos, mas é um time extremamente difícil de ganhar. O Uhum. Corujas, já fizemos amistosos com eles também, já ganhamos, já perdemos. É um time muito difícil de ganhar, né? Então, assim, a gente não tem moleza, né? Não tem time fraco, né? Sim. Então, Não tem aquele cada time que você. jogo cada jogo é um jogo, mas são jogos difíceis, independente Sim. do adversário que venha. O jogo ele é muito baseado no momento, no que está acontecendo, né? Não depende só dos fundamentos, né? Depende de tudo que está em volta daquele jogo, né? Sim, Então, às vezes, como você disse mesmo, o cansaço, o emocional, o físico, né? exatamente. Então, são jogos muito difíceis. Ainda mais quando se fala de torneio, de mata-mata, daquele que você não pode perder um set. Isso se torna difícil, por mais que você esteja jogando, talvez contra um time que seja tecnicamente inferior ao teu, mas Sim. isso te traz bastante dificuldade para ganhar o jogo, né? Sim. E professor, você poderia contar as expectativas para o projeto para os próximos 3 anos? Ó, assim, a gente não tem olhado, tá, para um cenário muito lá na frente, né? A Aham. gente tem tratado aí ano a ano mesmo, sabe? E a ideia inicial era, igual eu falei no início lá para você, de a gente dar uma alavancada nessa questão do projeto social, né? Aham. Com isso, obviamente, que tem essa questão forte dos dois pilares do projeto, mas eu acho que tem também a questão de você realmente entender o que você quer. Se a gente quer ter um time para manter o projeto, ou se você quer um time para manter o projeto e disputar títulos, né? E correr Sim. atrás de pódio, né? A gente iniciou esse ano com esse objetivo, né? A gente mudou um pouco a forma de tratar como equipe. A gente conseguiu 3 ou 4 jogadoras no final de ano, ali entre novembro, dezembro, né? Uhum. Que já estão treinando com a gente, já estão ambientadas. A gente está saindo de um processo que a gente tinha ainda de 4-2 para 5-1, então a gente está treinando isso, a gente está ainda
estava se adaptando, e aí a pandemia veio e acabou dando uma travada nesse processo, olhando para o projeto como time, do que a gente quer como time, né? Sim. Inclusive, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais 3, 4 meninas que já estejam nesse processo bem avançado, já que possam vir e somar junto com as meninas que a gente já tem, para aí sim a gente ir lá e formar essa equipe aí para tentar alguma coisa bacana aí quando retomar essa questão aí por causa da pandemia. Entendi. E para essas futuras atletas que estão sendo necessárias, como que elas fazem para contatar vocês? Vocês fazem algum tipo de peneira? Assim, a gente, esse negócio da peneira é relativo também, né? O que a gente Aham. faz? Normalmente o pessoal pode entrar em contato aí através das redes sociais, né? Facebook e Instagram, né? A Evelyn sempre tá de olho lá, vendo o que está acontecendo, quem está se manifestando lá. Entra em Uhum. contato lá, a Evelyn vai estar respondendo as pessoas, né? Se quiserem vir conhecer o projeto, ver como que tudo está funcionando, se quiser treinar ali com a gente 1, 2 semanas para ver se consegue se ambientar com aquilo que a gente entende como não só como time, mas como projeto também, né? Sim. A gente tem uma questão muito clara de que para nós não importa ser uma grande atleta, não importa se joga muito ou não joga muito, entendeu? Se tiver a dinâmica do vôlei, se tiver os fundamentos, eu acho que pra gente tá legal. A gente não quer uma super estrela que possa vir a desagregar o time, entendeu? Sim. Então a gente quer alguém que realmente queira jogar, queira participar, saiba já jogar, né? E que não atrapalhe a equipe. A gente tem uma equipe bem fechada, bem bacana, bem tranquilo, isso está bem direcionado, né? Tá Uhum. bem pontuado para todo mundo. Então, quem quiser pode entrar lá no Facebook, pode entrar no Instagram. Estão convidados aí, assim que voltar essa questão da pandemia aí, se quiserem treinar com a gente lá para ver como que funciona o projeto lá, tá, a escola tá aberta. E qual que é o Facebook de vocês, o Instagram, por favor, também? Aí alguém aí vai ter que te posicionar aí, a Evelyn ou quem tiver aí, ela já te fala aí, porque elas que cuidam disso daí, eu tô meio por fora da tecnologia com relação a isso daí. Ah, entendi, sem problema, viu? Quando eu quero informação Mas como é que tá? E aí, tá tudo certo lá no Facebook? Como é que tá a divulgação? Instagram tá funcionando legal? Estão colocando as coisas lá? Não tão... Eu só cobro, entendeu? aham. Só faz a parte chata, assim, né? Papel de gestor, né? Mas você poderia falar pra gente as suas considerações finais do projeto? Na verdade, a gente agradece a oportunidade que você acabou abrindo, né, para a gente falar um pouquinho do que é o nosso time, de como o projeto tem funcionado, né? Uhum. Eu volto a pontuar que eu entendo que é importante, sim, a gente ter uma interação maior com outros técnicos, com outras capitãs, com outras jogadoras, com outros times, para que juntos a gente consiga integrar um projeto social que realmente faça diferença, que realmente cause um impacto na sociedade, mesmo que pequeno seja, né? Uhum. Então, o convite fica aí para todo mundo que queira se juntar a gente nessa questão do projeto social. Entendi. Muito obrigado. Eu que agradeço por senhor ter disponibilizado essa 1 hora para dar essa entrevista pra gente e ter aceitado com tanto carinho o nosso convite aqui do De Frente com o Leão. Muito obrigado, viu? Imagina, estou à disposição. Sempre que quiser, só contactar a Evelyn lá e Beleza, muito obrigado. Só para um abraço. confirmar, pessoal, o Facebook é Willy Jans Vôlei e o Instagram também, se eu não me engano, é Willy Jans-Vôlei ou Willy-Jans Vôlei. Se vocês tiverem alguma contribuição para fazer referente a cestas básicas, referente ao projeto, ou até mesmo se vocês queiram se contatar para se tornarem atletas do Willy Jans, é só mandar mensagem em uma dessas duas mídias sociais, viu?
Gilson, novamente eu agradeço a ti por ter aceitado o convite da live. E eu vou encerrar a live agora de frente com o Leão. Tudo bem por você? Beleza, tranquilo. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a você e a todos que estão assistindo. Muito obrigado novamente e tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Vida longa ao Abraço. rei. Isso aí. Abraço.